Olá a todos! O tema do vídeo de hoje é Urano em aspecto com a Lua. Os dois vídeos passados sobre Urano foram sobre Urano-Sol em aspecto no mapa de nascimento e Urano-Sol em trânsito, previsões. Então o vídeo de hoje é sobre Urano-Lua no mapa de nascimento. Para você que tem Urano em qualquer aspecto no mapa de nascimento, seja ele conjunção, quadratura, oposição, trígono ou sextil, esse vídeo é para você. Quando Urano ele toca o princípio da Lua, ele toca a nossa parte emocional, a nossa ligação com a nossa família. A Lua, que também representa o domínio do corpo, a maneira como nós nos sentimos mais confortáveis na vida. Urano, então, traz o seu conteúdo para essa Lua. Aspectos do mapa de nascimento, eles são para toda uma vida. Nós vamos aprendendo a lidar com esse aspecto da melhor maneira possível. Seja ele aspecto fluente ou aspecto desafiador. Tanto os aspectos fluentes como os desafiadores, eles então precisam ser expressos da melhor maneira. Os aspectos fluentes, como já foi dito aqui no canal, eles muitas vezes geram certas acomodações, porque são habilidades que nós temos e que muitas vezes não usamos, até por uma questão de que não as reconhecemos. E os aspectos desafiadores são aqueles que nos cutucam, que nos fazem agir. E por falar em cutucar, Urano, ele é bem afeito a essa, digamos que é uma imposição. Mas é uma imposição no sentido de que não tem como deixar passar despercebido um aspecto de Urano, ainda mais com a Lua, que é a sede das nossas emoções. E uma vez que não podemos deixar de sentir, de ter emoções, isso é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Nós temos emoções, as emoções elas são muito rápidas e daí elas se diferem dos sentimentos. Os sentimentos eles são mais estáveis, mais prolongados e as emoções elas são muito rápidas. Emoções como a alegria, né? As alegrias são muito breves, assim como o ódio, assim como o bem-estar, né? Eu estou bem, a gente não fica bem o tempo todo, eu estou mal, a gente não fica mal o tempo todo. Então, as emoções, elas são muito rápidas. E Urano é o planeta da rapidez. Urano é o planeta da instabilidade. Urano é aquele planeta que é o planeta da eletricidade. Ele vem, então, ele rompe. Ou ele irrompe e rompe também, né? Então, ele irrompe imediatamente sobre as suas emoções e você tem um pico de emoção. É como se você tivesse uma alteração emocional maior. As suas emoções, elas surgem muito rapidamente, ainda mais rapidamente do que se o Urano não estivesse com a sua Lua. Então, é como se você experimentasse emoções que são muito afloradas e, consequentemente, também ainda mais rápidas. Quando se trata de uma questão de uma impulsividade, isso também pode se traduzir como uma impulsividade, né? Isso depende muito também de se esse Marte está aí junto com esse aspecto, né, da Lua. Aí fica mais rápido ainda, se traduz em ação. As nossas emoções, os nossos pensamentos, Mercúrio, eles podem se traduzir em ação muito rapidamente. Mas quando se trata de Urano-Lua, você pode até sentir que tem uma descarga emocional rápida, né? Você coloca as suas emoções de uma maneira mais intensa com Urano-Lua. E há mudanças emocionais muito, muito drásticas. A pessoa sente que ela geralmente é motivada por uma insegurança, uma vez que Urano é um planeta de instabilidade e a Lua, ela necessita de uma estabilidade, né? A Lua, ela tem uma relação com o princípio materno, com o princípio do aconchego, da proteção, da preservação, né? Da autopreservação. Então, quando o Urano, ele tá ali com a tua Lua, em aspecto no mapa de nascimento, você pode ter passado por experiências na infância onde você não se sentia tão abrigado, ou sentia em que aquela segurança, ela estava sempre ameaçada de alguma forma. Ou família que se mudava muito, sendo que a Lua rege também o local onde a gente estabelece as nossas raízes, onde a gente vive, a nossa casa. A Lua também no mapa um sinônimo da sua casa, tanto da sua casa interna, emoções, como da sua
casa externa, né, o ambiente onde você mora. Então, pessoas que têm Urano e Lua podem ter experimentado na infância constantes mudanças de residência, assim como a figura da mãe, que também é representada pela Lua, ser uma pessoa muito instável, ou uma pessoa pouco presente, ou uma pessoa em que pode estar presente fisicamente, mas não tão acolhedora. É como se você não sentisse ou não sentisse depois de adulto, ou então que você se desenvolveu em um ambiente não tão acolhedor, numa família não tão acolhedora. Se você não teve essa experiência, ou não tem essa experiência de sentir a família como pouco acolhedora, a figura da mãe pode ter sido muito versátil, e você, num sentido mais positivo, você cresceu mais independente também, né? Então, no sentido mais positivo, dessa expressão de Urano-Lua, você ter uma independência emocional, de você não querer se vincular às pessoas emocionalmente de uma forma tão simbiótica ou tão traiçoeira, digamos, né? Você é mais independente emocionalmente. Agora, o quanto que essa independência ela é boa para você, isso aí você vai analisar. Tem pessoas que são independentes emocionalmente porque tem medo de se ligar a alguém. Sendo que a Lua é onde nós queremos nos sentir agradáveis, onde nós necessitamos nos sentir agradáveis. Então é como se a gente sentisse que não há um lugar seguro. Eu nunca estou bem o tempo todo, eu não estou bem, eu não estou me sentindo protegida o tempo todo, protegido o tempo todo. Eu posso ter uma mãe, por exemplo, que é uma pessoa muito instável, que tem uma certa característica até de inconsequência, que não se prende, não me dá uma estrutura de família. Eu posso ter passado por uma infância onde houve a perda da mãe, do laço com a mãe, um tipo de separação. Minha mãe não me criou, fui criada por outro parente. Então, o quanto que isso é um problema para você, isso não significa que isso tenha que necessariamente ser um problema. Você pode não ter sido criada pela sua mãe, isso não é um problema para você. Isso não tem que ser um problema, mas para alguns, né, é um problema. Então, se é ou não um problema, você vai analisar o Urano-Lua do seu mapa de nascimento, e também quais outros planetas têm ligação à casa onde está, né, a área do mapa onde o Urano está, onde a Lua está, e outros aspectos que essa Lua recebe de outros planetas, caso, né, haja. E o signo da Lua, o signo de Urano não, porque o Urano é um planeta transpessoal. A gente não analisa por signo, faz parte de uma geração. Mas o signo da Lua, ele é fundamental para que você entenda como que esse Urano, ele interage sobre a sua Lua e qual é a energia da sua Lua. Uma Lua em Virgem é diferente de uma Lua em Áries. Os 12 signos são diferentes, mas é claro que uma Lua em Terra, como Virgem, Capricórnio, Touro, é diferente de uma Lua em Fogo, como Áries, Leão e Sagitário. Então, como que você age? Como é que é seu impulso de ação? E bota impulso nisso, né? Porque o Urano é aquele que, ele é a rapidez, ele é aquele que rompe. E também aquele que rompe, ou seja, aquele que poda, aquele que limita. Então, também tem uma expressão emocional que a pessoa, via liberdade, simplesmente limita. Eu não quero sentir isso. Chega, acabou, eu vou fazer outra coisa, eu vou pensar em outra coisa, eu vou racionalizar. Então, é comum em que a pessoa tenha uma instabilidade emocional. E muitos crescem com uma insegurança devido a mudanças bruscas da infância, mudanças bruscas no relacionamento familiar, na estrutura da família. Onde ou tinha um lar em que mudava muito, ou então mudava muito de lar. E é como se não tivesse uma base, a pessoa sente falta de uma base, de uma estrutura familiar. E outros sentem como se fossem filhos do mundo. O Urano também tem esse lado, por ser um planeta transpessoal, essa questão de que a minha casa é o mundo. O mundo inteiro é a minha casa, as pessoas são a minha casa, o planeta é a minha casa. O Urano, ele estende a sua abrangência para esse coletivo maior, que é o mundo. Lembrando que Urano é o planeta da fraternidade, igualdade, é o planeta da anarquia.
Também tem essa questão, né? Então, pessoas que têm Urano Lua, muitas vezes elas dizem assim, não, eu vou buscar a minha independência, eu vou sair de casa. Aqueles que fogem de casa ou aqueles que simplesmente saem cedo de casa para ter independência. Eu quero ter o meu lar, eu quero ter a minha família, eu quero ter a minha casa. Também tem essa questão. E nem precisa ser por uma questão negativa que você faz isso. Não necessariamente. Pode ser sim por uma tensão, um sentir-se preso ou um querer sentir-se independente. Mas esse querer sentir-se independente não precisa ser porque tem um problema exatamente ali, né? Pode ser porque eu quero ser independente. Eu tenho um espírito mais independente e eu quero ter a minha independência. Eu quero construir alguma coisa para mim que seja meu. Que eu encontre abrigo em outro lugar. Pessoas que muitas vezes têm mais de uma família, elege famílias no mundo, né? Por conta de estar sempre numa insegurança, então tá buscando sempre um abrigo. Algumas pessoas são muito individualistas também, autossuficientes, ou se dizem autossuficientes, né? Não sei se alguém pode ser totalmente autossuficiente, se é que isso é possível. Mas há um lado também muito humanitário nesse aspecto. A Lua representa as mulheres e no mapa dos homens indica a esposa. O homem pode ter o homem que tem ligação, né, de Urano com Lua, você aí que é homem tem uma ligação Urano-Lua no seu mapa. E você pode ter, então, uma mãe com todas essas características que foi dito, tanto para o homem como para a mulher, porque mãe é mãe de todo mundo, de homem, de mulher, de todo mundo. Mas você pode também ter uma esposa, Lua, que é muito... que muda muito, que é uma pessoa instável. Visto que Urano-Lua é seu, as suas emoções são mais instáveis, ou então você sente que você não pode se agarrar muito à figura da esposa. Você pode transferir essa questão da mãe para a esposa. Quando você vai eleger alguém para viver do seu lado, para você compartilhar uma vida, você experimenta essa mesma estabilidade ao lado da sua companheira. Você pode ter uma companheira, estar com uma companheira, ter não é bem a palavra, né? Você pode estar com uma companheira em que ela muda muito, em que ela tem muito instável. Ela hora tá de um jeito, hora tá de outro jeito. Muito independente, muitas vezes você pode achar até que é um pouco fria, tem pouco intercâmbio emocional. Também tem essa característica. Então, tanto para a mulher como para o homem, tem algo que lida com as suas emoções, tem algo que lida com a sua relação, né? Como que você se abre emocionalmente para os outros, se há essa abertura, se ela é uma abertura que é para uma pessoa ou se é para uma coletividade. A depender, é claro, veja a casa onde você tem esse Urano-Lua. Se for, por exemplo, no eixo financeiro, você pode sentir que há uma instabilidade ali, né, nessa parte financeira. E você pode, se estiver, por exemplo, no eixo da comunicação, você pode ser aquela pessoa que fala movida por uma emoção e aquilo vai, já falou, já foi. Veja, uma Lua Urano no eixo da comunicação, por exemplo, casa 3, casa 9, é muito parecido com um Urano-Mercúrio, né? Porque lida com as casas relacionadas a Mercúrio. A casa 3, a Mercúrio rege a comunicação, né? Então, tem essa questão de que você pode considerar que o seu lar, ele está em outro lugar que não onde você vive. É como se você queresse romper com a sua tradição familiar, ou como se você sentisse que o seu lar verdadeiro está em outro lugar, que você sente que por conta dessa instabilidade que ocorre aí nessa questão de sentir-se seguro na vida. E esse aspecto ele favorece muito a independência. Então, a Lua como sinônimo da mãe, a Lua como sinônimo das mulheres na sua vida, a Lua como sinônimo de um sentir-se confortável, o domínio do corpo também. Então, para você que tem Urano-Lua no mapa, as suas emoções
é o palco principal de toda essa dinâmica de Urano. Você pode se rebelar contra certas tradições. E esse rompimento com tradições também pode representar uma predileção, né, por viver em comunidade, por estabelecer o seu lar em comunidades, formar comunidades também. A gente observa pessoas que gostam de grupos, né, se sentem abrigadas quando vivem em grupo, vivem com outras pessoas. Ou pessoas que tiveram que viver em lares temporários também. Então, tem essa questão, né? Também voltada para a maternidade, né? Da Lua. Essa maternidade em que muitas vezes quer ficar logo independente desse vínculo com o filho. Ou até mesmo uma não opção pela maternidade. Né? Ser mãe vai modificar muito o meu corpo, ou ser mãe vai tirar a minha liberdade, a minha autonomia, eu vou ficar presa. Então também tem questões assim, né? E uma questão de uma liberdade em relação à sua própria, às suas próprias origens. Né? Isso, na adolescência, esse Urano-Lua, ele pode se traduzir mais por uma rebeldia. Né? Aonde Urano toca aos planetas transpessoais, a tendência é que haja uma rebeldia maior nessa adolescência. Claro que a Lua em signos de terra é menos um pouco, né? Mas ainda assim há uma rebeldia, principalmente nos signos de ar e de fogo. Há mais nuances emocionais, de instabilidade e insegurança nos signos de água e de terra. E os signos de terra e de fogo tá mais para um lançar-se para fora, lançar-se para o mundo. Então, essas são as questões que eu consegui pensar a respeito de Urano-Lua, em aspecto no mapa de nascimento. Veja qual aspecto que você tem e quais as habilidades que você tem, né? A sua originalidade, a sua criatividade, o que brota da sua emoção e como você expressa isso, e de que forma você expressa isso. E que impactos isso está gerando na sua vida, em que áreas isso está ou causando desconforto, ou causando um impacto sobre os outros no sentido de uma criatividade, de uma habilidade, de um dom que você tem. Né? Um dom de transformar o mundo como uma casa para todos. Né? Um laço de uma coletividade maior que você tem aí no seu espírito e que está relacionado com as suas emoções, está relacionado com eleger lugares no mundo onde você venha se sentir mais seguro ou mais segura. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Urano com a Lua em trânsito, né, nas previsões.